place that. Hit me in the face and I'm hitting right back. I enjoy the chase so I'll stay on track, yeah. I enjoy the race so I'll make that bag. Got a lot of dreams that I'll make come true. Got a lot of things that I wanna do. Got a lot of goals that I wanna prove. And there's not a lot of time so I gotta make moves. Olá, amante do terror! Hoje iremos falar de uma criatura maligna que habita em uma versão antiga do jogo NES Godzilla Monster of Monsters. Então, já inscreva-se no canal, porque aqui você vai conhecer as criaturas e histórias detalhadamente e ainda vai poder ver teorias próprias para explicar as pontas soltas, de um modo que você nunca viu antes. Se você não quiser perder, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Agora, fique com o vídeo. Não é de hoje que muitas entidades encontraram um caminho para nosso mundo através de objetos, no caso de Annabelle, pessoas, no caso de possessão, e até mesmo jogos, como no caso de Red, Tails Doll ou Sonic Ponta.exe. NES Godzilla Monster of Monsters, um jogo lá do ano de 1988, onde você poderia jogar com Godzilla e outros e ir derrotando diversos monstros, chamados de kaijus, até chegar no chefe final. Uma estrutura básica de jogos. Porém, havia uma versão deste jogo que era diferente. Todos os níveis que o jogo original possuía eram de fato repetitivos, nos quais você apenas matava monstros com Godzilla. Porém, nesta cópia, os níveis ficavam cada vez mais bizarros e assustadores, pareciam diferentes, como se fosse um outro jogo. E nesta, um kaiju que nunca foi apresentado em nenhum filme, tampouco nos jogos, apareceu. Era uma criatura maior que o próprio Godzilla, tinha uma aparência bizarra, e o nome dele era Red. Pelo menos, era assim que Isaac o chamava. Quem conta a história é Zack. Ele é importante para saber do que Red é capaz de fazer. Ele conta que comprou o jogo em um bazar perto de sua casa, e quando foi jogar, estava tudo normal. Pelo menos no início, porque depois as coisas começaram a ficar bizarras. Os cenários ficaram diferentes, pareciam bugados, quebrados, estranhos. Alguns inimigos ficaram mais fortes, outros mais fracos, outros mudavam completamente e outros sequer apareciam. Ele conta essa história em capítulos. No primeiro capítulo estava tudo normal, entre aspas, mas do segundo capítulo até o quinto, todo final de fase aparecia a palavra Run na tela, o que significava que ele precisaria correr, mas correr do que exatamente? Essa resposta viria logo. Ele precisava correr de um monstro vermelho com a boca aberta, parecia meio inseto, meio humanoide, meio kaiju, meio monstro marinho. Ele podia tanto se mover na água quanto na terra, e em todas as vezes em que ele aparecia, Zack era tomado pelo medo. Era aquela sensação de quando você está passando por um corredor escuro e fica com a sensação de que alguém está correndo atrás de você. Zack sabia que se aquele monstro o pegasse, Godzilla iria morrer apenas com um golpe. Então ele fazia o que o aviso pedia. Ele corria até o final, e quando conseguia escapar, aparecia o nome do próximo mundo. Mas no quinto capítulo, algo aconteceu diferente. Em vez de aparecer Run, apareceu Melissa, se mate.
E quem era Melissa? Zack tinha uma ex-namorada, mas ela virou ex não porque eles terminaram ou algo assim, mas porque ela se matou. Ela aparentemente tinha um transtorno mental que fazia ela simplesmente perder a noção da realidade. Isso é chamado de transtorno da personalidade limítrofe, um transtorno mental que faz a pessoa ter comportamentos instáveis. Neste caso, eles estavam juntos olhando para a lua, quando, de repente, ela se levanta e corre em direção à estrada e é atropelada por um caminhão. Isaac conta que olhou em seus olhos quando as rodas do caminhão passaram por cima do seu pescoço, esmagando a sua cabeça e a matando instantaneamente. Com essa mensagem, isso significa que o jogo sabia que isso havia acontecido, e pior, dava a entender que Red influenciou o suicídio de Melissa de alguma forma, o que quer dizer que ele pode fazer contato com o mundo real. Depois deste capítulo, Red continuou perseguindo Zack, e ele manifestou uma capacidade de quebrar a quarta parede e interagir diretamente com Zack, pois quando ele disse para Red que ele iria pagar, ele olhou diretamente para Zack e fez essa expressão. Depois, trocou para a penúltima tela e continuou até a última fase do jogo, onde agora se tornou uma batalha kaiju entre Godzilla, ou Zack, contra Red. Só que algo estava diferente. Se por acaso Red conseguisse chegar perto de Godzilla enquanto ele precisasse fugir, ele o mataria com apenas um golpe. Mas na batalha final, Red já não conseguia fazer isso, o que significa que essa entidade não podia quebrar as regras ou trapacear. Então, ela não é uma entidade que pode manipular a realidade, e tampouco é onipotente. Porém, ainda era uma entidade maligna que podia interagir com o mundo real. Naquele momento, Godzilla era Zack e Zack era Godzilla. Então, quando sofreu o primeiro ataque, Zack sentiu dor física. É como se ele mesmo estivesse lutando contra aquele monstro através de Godzilla. E toda vez que era atacado, ele sentia o que Godzilla sentia. Zack conseguiu derrotar Red, sacrificando todos os 4 monstros que ele tinha, e junto com um quinto chamado The Golden Light, que foi concedido a ele pela alma de Melissa, que estava presa naquele jogo e era torturada por Red. Mas com a ajuda, Zack conseguiu libertar todas as almas que Red havia aprisionado. Não se sabe se Red ainda está vivo, mas o importante não é isso. O importante é quem era Red. Como não há informações sobre quem ele era, então só nos resta teorizar. Não é a primeira vez que vemos entidades malignas que residem em jogos, mas que podem interagir com o mundo real, a exemplo de Sonic.exe e Tails Doll. Então podemos presumir que seja uma entidade maligna do mesmo tipo a qual possuiu os jogos de Sonic, mas dessa vez um jogo do Godzilla. Cada entidade pode fazer uma determinada coisa. No caso de Red, ele pode levar a sua alma, porém, ele não consegue se materializar na vida real, como Tails Doll. Então, o que resta é ele entrar na mente das pessoas, como aconteceu com Melissa, e finalmente levar a sua alma para torturá-la durante toda a eternidade. E como ele surgiu? Igual a todas as outras entidades cataclísmicas, devido a um evento cataclísmico ocorrido há milênios atrás, e elas precisam de uma janela para o mundo tangível, no caso, um jogo. E não se sabe se realmente foi morto, porque como ele mesmo disse, ele não pode quebrar as regras. Então o cartucho onde aquela entidade está residindo provavelmente não funciona mais, mas se funcionar,
É bom que ela esteja morta. Não sabemos até onde vai os poderes de Red.